Salve amigos do Apostolado do Coração, sou o Lucas Henrique. Essa é a série de formações sobre o tema da cultura de morte. E hoje eu queria fugir um pouquinho do tema dos dois primeiros assuntos, que trataram de eugenia e políticas de controle de natalidade, e queria abordar sobre o tema da família. Só que eu não vou usar uma fonte cristã para tratar desse tema, vou usar uma fonte marxista, porque a ideia aqui é expor aquilo que eles entendem por família, né? Então, para quem não sabe, Engels, que é um dos filósofos tradicionais do marxismo, escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele traça uma história mirabolante sobre como surgiu a família monogâmica, né? E ao que parece, Engels foi rebatido por Chesterton, não sei se foi proposital, mas se nós lemos o livro de Engels e depois lemos o livro de Chesterton, que é esse que está aqui, nós vemos que há uma espécie de resposta muito boa às objeções do filósofo marxista, né? Então, a obra de Engels ela é baseada em diversos estudos de diversos historiadores, sendo que o principal, aquele que é mais citado, é um tal Morgan, que eu sinceramente não sei quem é. Então, Engels começa o livro da seguinte maneira: Morgan foi o primeiro que, com conhecimento de causa, apresentou uma ordem precisa na pré-história da humanidade. Então Morgan divide o estudo dele em três fases, né? O primeiro é o estado selvagem, o segundo é a barbárie e o terceiro é a civilização. Ele não entra propriamente na civilização, só da transição da barbárie para a civilização. Ok, então o primeiro, que é o estado selvagem, começa assim. É o estado onde os homens viviam nos bosques tropicais e subtropicais e parcialmente moravam nas árvores. E isso explica como que eles conseguiram sobreviver às feras, né? Então, quando uma fera vinha para perto do homem, ele se refugiava nas copas das árvores e lá se alimentava com os frutos que aquela árvore dava, né? Diz Engels: embora esse período tenha durado muitos milênios, não podemos demonstrar sua existência com base em testemunhos diretos. Mas, se admitimos que o homem procede do reino animal, devemos aceitar necessariamente esse estado transitório. Então o estágio de transição, ainda dentro desse estado selvagem, onde o homem ele passa a fazer duas coisas: ele passa a se alimentar de peixes e ele passa a dominar o fogo. Desce das árvores e vai viver na terra, né? Na terra normal. Só que não era certo a alimentação com peixes, então ele precisava de garantir um alimento, né? E o que ele tinha perto dele? Outros homens. Então começa nesse estágio a antropofagia. Nessa fase média do estado selvagem, encontram-se ainda nos nossos dias os australianos e diversos povos polinésios. E aí, por fim, a invenção do arco e flecha como arma detém a antropofagia e o homem passa a viver exclusivamente da caça de animais. E aí tem-se a transição do período selvagem, do estado selvagem, para a barbárie, né? O traço característico da barbárie é o quê? É a domesticação e criação de animais e o cultivo de plantas. E aí, nessa parte do livro, Engels começa a deixar transparecer aquilo que a gente já viu nas outras formações, que o pessoal da cultura de morte tem em comum, que é a eugenia. A ideia de que dentro do gênero humano há raças que são superiores a outras, baseados no gênero. Segue Engels, né? Talvez a evolução superior dos arianos e dos semitas se deva à abundância de carne e leite na alimentação, e particularmente pela benéfica influência desses alimentos no desenvolvimento das crianças. Com efeito, os índios pueblos do Novo México, que se alimentam quase que exclusivamente de vegetal, têm um cérebro menor que os dos índios da fase inferior da barbárie, que comem mais carne e mais peixe. Então, estabelecida essa divisão da história desses dois primeiros estágios, né, o estado selvagem e a barbárie, começa agora o relato de Engels sobre a origem da família, né? Então Engels, como eu falei, se baseia nos estudos de diversos historiadores, sendo que o principal é Morgan. E segundo ele, Morgan viveu boa parte da vida dele com índios iroqueses, e nessas tribos ele encontrou uma espécie determinada de família. E palavras do autor: reinava ali uma espécie de matrimônio facilmente dissolúvel para ambas as partes, chamada família sindiásmica. Então, como é que é essa família sindiásmica, né? Tem o iroquês, que é o índio homem, tem os seus irmãos e as suas irmãs. Então, o iroquês chamava os seus próprios filhos também de filhos.
chamava os filhos dos seus irmãos de filhos também, mas os filhos das suas irmãs chamava de sobrinhos. O mesmo valia para a Iroquesa. A Iroquesa chamava os seus filhos de filhos, chamava os filhos das suas irmãs de filhos, mas os filhos de seus irmãos não chamava de filhos, chamava de sobrinhos. E aí a gente pergunta assim, ué, mas será que isso não era mera convenção? Será que isso tinha algum efeito prático? E ele mesmo responde, né? Não são simples nomes, mas a expressão da ideia de que se tem de próximo e do distante, do igual e do desigual. Tem a primeira regressão da família monogâmica para a família sindiásmica. E aí Engels diz que ele encontra numa ilha no Havaí uma espécie de família que é uma evolução a essa família sindiásmica. O que é essa família? Nesse país, todos os filhos de irmãos e irmãs, sem exceção, são irmãos e irmãs entre si, e são considerados filhos comuns, não só de sua mãe e das irmãs dela, ou de seu pai e de seus irmãos dele, mas também de todos os irmãos e irmãs de seus pais e de suas mães, sem distinção. Ou seja, aqui a gente tem a abolição desse termo sobrinho. Todo mundo é filho de todo mundo, ok? Bom, e aí a gente se pergunta, né? Se a gente já chegou até aqui, o que custa dar mais um passo adiante, né? Nós já acabamos com a ideia dos sobrinhos. Todo mundo é filho de todo mundo. Qual que é o próximo passo a ser dado? Ao reconstruir respectivamente a história da família, Morgan chega, de acordo com a maioria de seus colegas, à conclusão de que existiu uma época primitiva em que imperava no seio da tribo o comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens, e cada homem a todas as mulheres. Ele chama essa espécie de família de horda. Para ele, a horda é superior à família monogâmica. E aí ele vai citar um autor chamado Spinoza. Para Spinoza, onde a família está intimamente unida, não vemos formar-se hordas, salvo raras exceções. Pelo contrário, as hordas constituem-se quase que naturalmente onde reinam a promiscuidade ou a poligamia. Para que surja a horda, é necessário que os laços familiares se tenham relaxado e o indivíduo tenha recobrado sua liberdade. E aí segue ele. Como vemos, as sociedades animais nos ajudam a tirar conclusões concernentes às sociedades humanas, mas somente no sentido negativo, ou seja, o que nós temos de relação social entre os homens, quando comparado ao reino animal, é inferior. Pelo que é do nosso conhecimento, o vertebrado superior, homens, apenas conhece duas formas de família, a poligâmica e a monogâmica. Em ambos os casos, só se admite um macho adulto, um marido. O ciúme do macho a um só tempo laça e limita a horda, criando a oposição entre família animal e a horda. A horda, forma social mais elevada, torna-se impossível em certas ocasiões. Ele está querendo dizer o quê? Que, por exemplo, a gente tem no reino animal um gorila que tem um relacionamento com um macho, que tem um relacionamento com uma fêmea. No ciúme, que é gerado no período de cio da fêmea, ele fecha aquela fêmea para ela e não compartilha ela com ninguém da sociedade. Isso é que ele está se referindo como prejudicial. É esse o entrave que impede que uma família monogâmica, um relacionamento monogâmico, venha a tornar-se uma horda. A gente pergunta assim, caramba, onde que ele se baseou para falar isso? E ele mesmo diz que se baseou em relatos de caçadores sobre como gorilas e chimpanzés funcionavam, né? E o relato dele é mais ou menos assim, o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte, né? Quando existe um pequeno grupo de gorilas, um pequeno grupo de chimpanzés, ele é uma presa fácil, isso é óbvio. 3 gorilas são uma presa fácil, 5 gorilas são uma presa fácil, para um caçador, para 3 caçadores, uma manada de elefantes, por exemplo. Agora imaginem um caçador contra 100 gorilas, um caçador contra 50 gorilas. Realmente a coisa muda de forma. Então, é nesse raciocínio que ele se baseia para dizer que a horda é superior à família monogâmica. Bom, o que ele quer dizer é que o que ele está tentando retirar, na verdade, toda vez que ele regride um pouco no tempo para dar a ideia dele de família primitiva, ele está tentando tirar um entrave sexual. Uma coisa são filhos, outra coisa são sobrinhos. Agora, quando a gente chega num estado, que é o caso da horda, onde todo mundo casa com todo mundo,
nós podemos chegar à seguinte conclusão. É possível um relacionamento onde não há qualquer entrave sexual. E ele vai explicar. O que significam relações sexuais sem entraves? Significa que não existiam os limites proibitivos vigentes hoje ou numa época anterior para essas relações. Já vimos cair nas barreiras do ciúme. Se algo pode ser estabelecido irrefutavelmente, foi que o ciúme é um sentimento tardio. O mesmo ocorre com a ideia de incesto. Não só na época primitiva, irmão e irmã eram marido e mulher, como também ainda hoje, em muitos povos, é lícito o comércio sexual entre pais e filhos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A família primitiva era a família que se dava em casamento, se dava em relações sexuais, por exemplo, entre um pai e uma filha, entre uma mãe e um filho também. Entendeu? Não é esse respeito, essa sacralidade que encobre a família como se fosse um véu, como a gente observa hoje em dia. E a gente pergunta assim, caramba, do que ele se baseou para falar isso? Né? E foi isso que Chesterton se perguntou, né? A primeira coisa que ele nota como estranho é, como eu comecei o vídeo, né? Morgan foi o primeiro a tratar da história, da pré-história com conhecimento de causa. A gente se pergunta, como que alguém pode tratar da história, da pré-história com conhecimento de causa, se a pré-história é justamente o período onde não há relato nenhum? E aí Chesterton diz, né? A história do homem pré-histórico é uma contradição em termos muito óbvia. Esse é o tipo de disparate que só aos racionalistas é permitido ceder. Se um pastor tivesse displicente comentado que o dilúvio é pré-diluviano, é possível que ele estivesse lançando mão de alguma pilhéria em seu raciocínio. Se um bispo dissesse que Adão foi pré-adamita, poderíamos achar isso meio esquisito. Mas não se espera que percebamos essas ninharinhas verbais quando historiadores falam da parte da história que é pré-histórica. Como que isso é verdade, né? Então ele começa o livro dizendo que um autor, no caso Morgan, foi o primeiro a tratar da história da pré-história com conhecimento de causa, e a gente pode seguir o resto do livro sem sequer se perguntar de onde que ele tirou isso. E essa dúvida ela persiste, né? O que a gente tem de dados do homem pré-história para avaliar? Será que a gente encontrou será que ele encontrou alguma certidão de casamento rasgada? Ou um retrato, uma pintura, onde há um pai casando com uma filha? Nada disso, né? Então a gente vê que eles tratam desse homem pré-histórico com muita familiaridade, né? E Chesterton segue, né? Pessoas falam do Pithecanthropus como se fosse Pitt ou Fox ou Napoleão. Reportagens publicavam retratos dele como se fossem retratos de Charles I ou George IV. Então, ao que parece, o Homem Eterno ele foi escrito para responder esse tipo de questão, né? Caramba, de onde que essas pessoas tiram essas informações? É do relato do homem pré-histórico, mas que relato é esse? Como que eles conhecem o homem pré-histórico? A gente pensa no óbvio. O que a gente tem da pré-história que persistiu até os dias de hoje? O que a gente tem é a arte. Pinturas na caverna. E o que a gente sabe é que as pinturas são coisas propriamente humanas. É semelhante ao quê? Não sei, uma criança que pinta alguma coisa no jardim de infância, ou um homem que pinta inspirado na primavera. A arte é propriamente humana, ela não é própria do animal. O que Engels fez ao acatar esse relato da história foi aceitar que o homem ele realmente evolui do animal. Então o que ele fez? Ele comparou o homem primitivo ao animal, que é mais próximo do homem, no caso, o macaco, né? O chimpanzé, o gorila, etc. E aí ele concluiu assim, é provável que o homem primitivo tenha sido exatamente igual ao macaco de hoje em dia. Então se eu observar como que os animais funcionam, eu consigo descobrir como que os homens primitivos funcionaram. Porque são praticamente a mesma coisa. Só que quando a gente compara isso com o que nós temos de relato, o que nós temos de concreto sobre o homem primitivo, não é isso que a gente descobre. O que a gente descobre é o seguinte, que aquele homem primitivo, ele era tão humano quanto nós somos hoje em dia. Vocês conseguem pensar em alguma coisa tão propriamente humana como a família? Animal não forma família. É comum no reino animal a gente ver isso que Engels acabou de descrever. Quando, por exemplo, uma cadela dá uma cria, um ano depois um daqueles filhotes tem relações sexuais
com ela e isso prossegue num ciclo porque não é próprio, o animal não tem noção. Não tem noção de família, de proximidade. Nós temos essa noção, entendeu? Então, o que nós temos sobre a família primitiva é que ela era tão família quanto nós somos hoje em dia. A família não é uma invenção burguesa. A família é natural do ser humano. Tem um pequeno relato aqui do Chesterton, né? Mais importante ainda, isso há de se encontrar em outro fato. O que ele está falando? Do que é próprio do ser humano. Que é o pai e mãe de todas as leis, na medida em que é fundado em um pai e uma mãe. Aquilo que existiu antes de todos os tronos e até mesmo de todas as comunidades. O fato é a família. Como veremos no caso do comunismo e do nomadismo, outras coisas disformes podiam existir e efetivamente existiram à margem da sociedade, que é assumir uma forma fixa. Mas não existe nada a mostrar que a forma não existia antes da ausência de forma, e que essa coisa chamada humanidade assumiu essa forma. Realmente se reúnem ao redor da família as coisas sagradas que separam o homem das formigas e abelhas. A decência é a cortina dessa tenda. A liberdade é a muralha dessa cidade. A propriedade nada mais é que a fazenda dessa família. A honra nada mais é que a bandeira dessa família. Então, aqueles que acham que a família tradicional, que é a única família possível, a família entre um homem, uma mulher e seus filhos, é uma invenção, é uma arma opressora, nós só podemos responder uma coisa: a família não é nada disso. A família é propriamente humana. A família é tão humana quanto a arte, é tão humana quanto a religião. Essa é a nossa formação sobre a origem da família segundo os marxistas, respondida por Chesterton, e eu indico aqui esse livro, O Homem Eterno, publicado pela Eclésia, para que vocês possam buscar ricas fontes de conhecimento e espero que vocês continuem conosco ao longo das nossas formações. Espero ter me feito claro e qualquer dúvida é só procurar, ok? Fiquem com Deus e salve Maria.